Ele é a nossa escolha diária. Todos os dias, amiga. Todas as manhãs. Eu prefiro estar no secreto todos os dias. Eu amo Jesus. Amiga, eu sou apaixonada com Ele. Ele é o amor da minha vida. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e ômega. A minha essência. Ele é o rei dos reis. Ele em breve virá. Ele é o Senhor dos senhores. Em sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é tremendo. Levantai, ó portas, Ele é forte. para que entre o Rei da glória. Ele é terrível. Ele é Deus. A sua voz é como um trovão. E como voz de muitas águas. Ei, decalamato e a suia da raia. Queima minha carne, Jesus. Eu quero ser íntima tua. Propostas todo tempo, banquetes de momento. É tanto investimento pra eu cair, mas eu deixo de lado. Eu tenho um chamado, só quero aceitar o que Deus tem pra mim. Eu escolho o Senhor na batalha. Não sou fogo de palha. Deus é a minha escolha diária. Eu sei a carne atrapalha, travar essa batalha. Deus é a minha escolha diária. Vamos ter que escolher qual dos dois irá viver, se é carne ou espírito. Quem eu alimentar fica viva. E vamos ter que escolher, seguir fácil ou não cair. Dizer não pra carne é preciso. Tem um lugar em mim do tamanho de Cristo. Eu
todas as manhãs, escolha diária. Meu amigo, eu não abro mão da tua presença, eu não abro mão do teu fogo. Queima, 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 queima. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu. Me aproximei, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou
tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou
a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. O fruto do reino nunca será a beleza exterior. Podemos ter uma geração que pregue e cante muito bem, domine muito bem das melodias, mas se não tivermos uma geração que ora, que ame o secreto, estamos fracassados. Mas ainda existe uma geração que queima por Jesus. Há uma geração que não se vende. Há uma geração que não se rende. Pensaram que tudo acabou, mas ainda se restaram 7.000. Há uma geração que não negocia. Uma geração que não recua. Podem nos jogar na fornalha, mas não se esqueçam de aquecer 7 vezes mais. Pensaram que a estátua nos faria curvar. Pensaram os holocaustos iam nos parar. Pensaram Faraó vai nos matar. Perseguiu, mas a chama não morreu. Pensaram que a cova dos leões era o fim. Pensaram o mar vermelho não vai se abrir. Quanto mais perseguia o povo crescia. Essa é a geração de Deus. Eu faço parte dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo. 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 Não me queima, não me queima, não. Estão dizendo por aí, é melhor você calar. Estão dizendo por aí que a minha geração não vai se levantar. Mas eu nasci profeta. Sou nazireu, sou nazireu de Deus. Oh, 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 Pode entrar na boca do nosso. A fornalha não vai me matar. Se ele aqui não nos livrar, eu tô indo pra lá. Pode entrar na boca do nosso. O quarto homem está comigo. Aqui essa fornalha 7 vezes mais. Estamos prontos, porque fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. O fogo não queima fogo.
começar pelo Brasil. Vai começar. Vai começar. Escuta os tambores, avivamento. Escuta os tambores. Vai começar pelo Brasil. Vai começar em mim. Escuta os tambores, avivamento. Escuta os tambores. Vai começar pelo Brasil. Escuta os tambores. Escuta os tambores. Há uma geração. Aleluia! Um grande avivamento nos espera. Algo novo e diferente está por vir. Pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Grande avivamento nos espera. Algo novo e diferente está por vir. Pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora. Pois sabemos que tu não mudou, quem mudou fomos nós. Mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora. Pois sabemos que tu não mudou, quem mudou fomos nós. Mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Nós cremos, pois tu dissestes: batei a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu dissestes.
Shalom, shalom, geração do avivamento. Boa noite para todos vocês da Global Fire. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Muito obrigada, pela presença de cada um de vocês em mais um culto poderoso, nossos cultos online aqui através da Global Fire. Que o Senhor possa te abençoar de uma maneira recalcada, sacudida, transbordante, amém, da presença do Espírito Santo. Eu quero que você aumente as suas expectativas, amém? Glória a Jesus. Aumente as suas expectativas, porque grande vai ser aquilo que o Senhor vai estar fazendo hoje. Hoje eu vou estar falando sobre o espírito de Caim, deixa eu só arrumar aqui. Vou estar falando sobre o espírito de Caim, destronando o espírito de Caim. E você vai se identificar muito com essa palavra, você vai perceber a manipulação desse espírito. Então, eu não quis agregar muita coisa no culto de hoje, porque eu tenho um PDF extenso, eu vou dar praticamente uma aula aqui poderosa para você, amém? Então compartilhe esse link com o máximo de pessoas para estar escutando essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar o seu coração, vai mexer com o seu coração. E eu quero estar trazendo esse tema aqui, explanando ele, da forma mais detalhada possível. Eu escrevi esse tema recentemente, Eu fiz essa ministração, uma ministração nova. Eu nunca trouxe ela em nenhum lugar, então ela é fresquinha aqui para vocês, para abençoar a sua vida. Você que faz parte da Global, que acompanha a Global. Lembrando você que nas sextas-feiras o culto é aberto, mas na segunda é só para membros, amém? Mas na sexta-feira nós estamos aqui para abençoar todos, então você pode compartilhar o link, falar, entra, tem uma palavra poderosa. Esse culto não vai ficar gravado, certo? Glória a Jesus. Então toda honra e glória ao Senhor Jesus. Eu quero que você aumente as suas expectativas. Quero estar orando pela tua vida, ok? E gente, de verdade, não se distrai, o culto não vai ficar gravado, então não se distraia de forma nenhuma. Esse culto é para abençoar a sua vida, o seu coração, abrir seu discernimento, abrir seu entendimento espiritual. Eu gostaria que agora você fechasse os olhos, nós vamos estar orando e eu vou entrar na palavra, depois o apóstolo vai estar ministrando dízimos e ofertas, ok? Mas se prepare para um culto poderoso, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje muito abençoado no nome do Senhor Jesus. Quero lembrar vocês mais uma coisa, nós finalizamos nessa última madrugada às 4 horas da manhã, o nosso período de 7 dias de oração durante 24 horas ininterrupto. Essa madrugada nós, como de praxe, o normal, nós vamos orar 1 hora. Então, 2h45 nós enviamos o link, 2h50 o apóstolo começa a orar, depois eu continuo, depois tem o nosso devocional, de todos os dias, lá pelo meu novo Instagram, que é larissargolo.global, e aí a gente faz o devocional. Mas amanhã a gente começa um novo relógio de intercessão profética que vai começar das 21 até as 4 da manhã. Então, esse relógio de intercessão profética, ele é pela nossa conferência, por vocês que nos acompanham. Então, vai ser um tempo muito precioso. Aleluia, glória a Deus. Então, nós estamos aqui para ministrar uma palavra poderosa através aqui do culto da Global Fire. Então eu quero que você feche os teus olhos agora, amém? Quero estar orando pela tua vida, quero estar consagrando esse culto ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu chamo agora, Senhor Deus, a tua doce presença sobre este local. Pai, me usa, Senhor Deus, de uma maneira profética e sobrenatural. Pai, eu quero declarar que os céus de revelação se abram aqui, os céus de conhecimento, Pai, venham romper sobre este lugar. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu quero decretar agora, Senhor Deus, que pela autoridade que há no nome de Jesus, todo impedimento, toda surdez espiritual, todo embaraço, toda distração cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a artimanha de Satanás. Eu amarro agora, Senhor Deus, eu frustro, Senhor Deus, todo projeto de Satanás e eu ativo agora, Senhor Deus, uma chama viva, ardente, Pai, sobre este culto, Senhor Deus, aonde essa palavra chegar, que o Senhor possa incendiar os corações. Pai, eu consagro
cada vida, Pai, que está aqui hoje no culto da Global Fire. Eu consagro, Pai, este culto a Ti. Eu consagro a minha vida, Pai, que não seja eu, mas o Teu doce, amoroso Espírito Santo através da minha vida. Pai, coloca fogo agora nos meus lábios. Coloca fogo nos ouvidos dos Teus filhos. Amplia, Senhor Deus, a sede, a fome espiritual. E, Senhor Deus, que eles possam agora degustar, Pai, desse maná fresco, dessa palavra quentinha que veio do céu. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que eu abençoo e dou abertura a mais um culto aqui no nosso ministério, e que toda honra, glória, poder e majestade seja elevada a Ti. Grande eu sou, El Shaddai Adonai, o Deus de Israel, aquele que é e sempre será. Pai, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, amém? Glória a Deus. Você que está aí no Instagram, eu acabei abrindo aqui no Instagram também, amém? Senti no coração. Senti hoje, na verdade, né? Que eu nunca faço isso. Glória a Jesus. Gu, coloquei você como moderador para você me ajudar aí, amém? Glória a Jesus. Vou estar falando agora sobre, tá? O espírito de Caim, destronando o espírito de Caim. E eu quero, né, que a minha querida pastora Lai compartilhe agora o material. Então isso aqui, geralmente meus cultos são uma aula, tá? Então se prepare que você vai ter uma ministração aqui do céu. Lembrando que não vai ficar salvo nem no Instagram, em nenhum lugar, ok? Glória a Jesus. Aleluia. Então, eu trouxe esse tema para vocês, né? Ministração destronando o espírito de Caim. Peguei uma imagem aí, né? De Caim bravo, né? E Abel rendido ao Senhor. Aí a chama lá atrás, né? Consumindo a oferta, né? De Abel. E Caim bravo porque a sua oferta não foi aceita, ok? Então, hoje, esse culto de hoje é para nós tratarmos, tá? De algo que acontece muito perto de nós, principalmente dentro do ambiente cristão, principalmente entre irmãos, ok? Tá? E é algo que nós precisamos, assim como nós detectamos o espírito de Jezebel, nós detectamos o espírito de Absalão. Hoje na live do devocional eu falei sobre o espírito de Absalão, certo? Então eu quero que você entenda, não é sobre o diabo que está lá fora, mas é sobre o coração do irmão que está dentro. É sobre pessoas que caminham junto com você, mas não aceitam o favor de Deus sobre a sua vida, ok? Então, quem que é essa pessoa? Aquelas pessoas que oram, que servem, que cantam, que jejuam, mas carregam um coração venenoso, carregam um coração cheio de mágoa, carregam um coração cheio de, como que eu posso dizer pra você? Carregam um coração cheio de ciúme, de inveja, de orgulho, tá? Né? É uma pessoa que ela tá dentro da igreja, ela tá naquela atividade, mas ela tem um coração de Caim, tá? Então o espírito de Caim, ele não odeia o ímpio, ele odeia o justo, ele odeia os seus irmãos, aqueles que estão debaixo da mesma visão. Ele não persegue pessoas distantes, ele persegue o irmão que é próximo, certo? Você já deve ter visto aí pastor perseguindo pastor, irmão perseguindo irmão. Isso aí, queridos, é o espírito de Caim, tá? Lai, pode subir um pouquinho para mim, fazendo favor. Então, eu quero que você entenda, o espírito de Caim, ele não persegue o ímpio, ele persegue o justo, ele persegue aquela pessoa que é da congregação, que caminha junto, que está debaixo da mesma visão. Então, ele não persegue pessoas distantes, ele persegue aquelas pessoas de perto, tá? Então ele não se levanta contra o inferno, ele se levanta aquele que foi aceito por Deus. Então a raiva, né, desse espírito é da pessoa, né, que foi aceita por Deus, foi promovida por Deus, tá vivendo uma ascensão que vem da parte de Deus. Então a raiva desse espírito é contra o seu próprio irmão. Então essa ministração é para confrontar aqui corações que talvez estejam vivendo isso ou estiveram muito tempo nesse lugar e talvez Deus já esteja tratando. Então eu quero que você entenda, não estou aqui trazendo essa palavra para jogar na sua cara ou para te confrontar, eu, Larissa, mas para que o Espírito Santo venha expor feridas, venha expor talvez essa personificação sobre você, para que você venha ter um novo posicionamento em Cristo e mudar a rota da sua vida, tá? Porque Deus quer nos curar, quer nos tratar, né, de toda competição, de todo ciúme, de toda inveja, certo? Pra gente ter o quê? A verdadeira unidade dentro do corpo de Cristo.
tá? Porque se nós não andarmos em unidade, você vai ficar de galho em galho e você nunca vai conseguir ficar em lugar nenhum. Porque ou você se comporta como Absalão, ou você quer assumir o papel de Jezebel, né? E muitas vezes a maioria tem o quê? Esse espírito de Caim, tá? E eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito com muitas pessoas aqui. Eu quero agora que você coloque a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, me confronta com amor através do teu doce Espírito Santo com essa palavra, né, sobre o espírito de Caim. Então eu quero que você abra agora, tá? Referência bíblica. Então eu trouxe para você uma pequena introdução e eu quero agora que você abra comigo em Gênesis capítulo 4, do verso 3 ao verso 8, que diz assim. Vou dar um tempinho para você. Gênesis capítulo 4, do verso 3 ao verso 8, tá? Referências a qual eu pauto, né? Aí a minha pregação, a minha ministração de hoje. Glória a Jesus. Vocês aceitam um chimarrãozinho? Amém? Eu sou paranaense, gente. Então vamos lá. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá. Passando, tá? Presta atenção. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Presta atenção aqui. Passando algum tempo, ou seja, já tinha sido a colheita. Caim passou o tempo do dia da colheita, ele esperou, ou seja, o primeiro ele não deu para Deus, ele esperou passar a colheita. Prega a visão que a chave é essa aqui. Abel, por sua vez, ou seja, Abel fez diferente, tá? Gente, interpretação de texto é tudo. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. Abel foi diferente, ele pegou o que ele tinha de melhor, ele pegou o seu rebanho, a primeira parte, a primeira porção para o Senhor, mas Caim esperou passar a colheita e posteriormente deu para Deus do que vinha depois, não do primeiro. E eu quero que você entenda que Deus se agrada da primícia, daquilo, Deus quer ser colocado em primeiro lugar, tá? Queridos, tem gente que fala assim, é porque a oferta de Abel foi de sangue e a oferta de Caim foi de frutos, né, da colheita. Não. Foi porque Caim passou algum tempo, passou o tempo da colheita, ele deu da sobra. Mas Abel separou o que ele tinha de melhor, separou da carne gorda, do melhor rebanho, daquilo que ele tinha de melhor. Ele pegou o primeiro e falou, esse daqui antes de eu comer para Deus. E a diferença entre Caim e Abel é essa. Abel adorava em espírito e em verdade, e ele estava ali dando um culto para o Senhor de corpo presente no seu melhor. Mas Caim estava de corpo presente, mas o seu coração estava longe. Amém? O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Ou seja, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, aqui Caim ainda vai levar um puxão de orelha de Deus Pai Todo-Poderoso e vai falar assim, por que você está assim, Caim? Se você fizer as coisas direito, se você voltar a ofertar de forma certa, você também vai ser aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ou seja, se você, Caim, continuar com esse coração, continuar, né, com essa visão, com esse sentimento, o pecado está à porta, o diabo está rodeando você. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Deus exorta Caim, mas mesmo assim, Caim, ele chama Abel para o campo e ali acontece o primeiro homicídio, né, da história da criação. Agora vamos aqui, 1 João, capítulo 3, verso 12, tá? Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas.
Abel fez as coisas certas e o Senhor o aceitou, certo? E o Senhor consumiu o holocausto que Abel havia oferecido, mas Caim fez daquilo que sobrou, não fez com o coração certo, ok? Então as obras de Caim eram mal e as obras de Abel eram justas. Aqui agora em Judas, capítulo 1, verso 11. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, buscando lucro no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Amém? Ou seja, aqui tá mencionando pessoas como Balaão, tá? Eu vou falar do espírito de Balaão, vou falar do espírito de Corá, que eu já escrevi sobre isso, e eu vou estar trazendo para você essa abordagem, e aqui tá falando assim, olha, tanto Balaão, tanto Corá, que foram homens que pecaram e levaram muitas pessoas a pecar, seguiram o mesmo caminho de Caim, que foi um caminho tortuoso, amém? Agora, vamos lá, sobe um pouquinho para mim, pastora Lai, tá? Os principais marcos da vida de Caim. Então não tem como, tá? Eu trazer essa palavra, tá? Sem antes eu fazer aqui uma ilustração ou trazer aqui uma recordação com você de quem foi Caim e talvez todo o trajeto da sua história. Então eu preciso aqui, tá? Trazer para você o que Caim fez, o que aconteceu com ele, para você entender o contexto da história pelo qual nós falamos destronando o espírito de Caim. Porque é uma personificação que foi embasada na atitude de um personagem bíblico, assim como nós falamos o espírito de Jezebel, espírito de Absalão, espírito de Corá, amém? Então vamos lá, tá? Então, quem foi Caim? Ele foi o primeiro filho de Adão e Eva. Então ele é o primogênito depois de Adão e Eva. Tá? Ele é o primeiro humano nascido na terra, porque Eva e Adão foram criados, tá? Então a sua história é marcada por ciúmes, rejeição e assassinato. E ele se torna conhecido em toda a história por ter matado seu irmão Abel, cometendo assim o primeiro homicídio da história bíblica. Olha que terrível. Então imagina, o primeiro homem nascido de mulher comete ali o primeiro homicídio. Então o nascimento dele é retratado lá em Gênesis 4:1, ele foi o primogênito da humanidade, fruto da união de Adão e Eva. A oferta dele é rejeitada, né, por Deus. Então Caim ofereceu os frutos da terra, mas sem entrega verdadeira. Ele não deu do melhor que ele tinha para Deus. Passou algum tempo, o texto fala passado algum tempo, ou seja, ele não estava ansioso para dar para Deus o melhor. Ele já tinha comido, ele já tinha colhido, mas Abel, antes de comer o seu primeiro carneiro, ele estava ali falando, primeiro eu vou entregar para Deus, primeiro eu vou pegar aquilo que eu tenho de melhor e vou dar para Deus. Então Deus rejeitou a oferta e aceitou a de Abel, que entregou o melhor das suas primícias. Deixa eu falar uma coisa para você, o problema não foi o tipo de oferta, mas foi o coração e a intenção como Caim entregou e como Abel entregou, e muita gente não entende isso daqui porque não consegue interpretar texto, tá? Raiva e confronto de Deus. Caim ficou furioso e abatido. E Deus, mesmo assim, o confrontou e falou, olha, você vigia, faz as coisas certas porque você vai ser aceito. Porque Satanás, o demônio, não foi com essas palavras, mas o pecado, ou seja, está rodeando você, buscando uma brecha para entrar, querendo te dominar. Aí a gente vê o outro contexto do assassinato de Abel. Mesmo Deus chamando atenção, Caim chama Abel para o campo e ali, motivado de inveja, rejeição, ele vai cometer agora o primeiro homicídio da história, matando o seu irmão, tá? Pastora, pode subir para mim, fazendo um favor? Glória a Jesus. Vamos lá. Outro marco, confronto e maldição. Deus pergunta, onde está o seu irmão? E Caim respondeu, sou eu guarda do meu irmão? Caim é amaldiçoado e a terra não mais lhe dará fruto e ele se torna um errante fugitivo. Quem lembra que ele recebe a punição, ele é marcado, tá? E ninguém pode matar ele, certo? Olha só, agora também, né, a marca de proteção. Então, como ele foi amaldiçoado por Deus, Deus colocou uma marca nele para que ninguém viesse matá-lo, tá? Então, mesmo sendo punido, Deus coloca uma marca em Caim para que ninguém o mate. Apóstola, mas não fecha, porque no texto tá falando que tinha Eva, Adão, Caim e Abel.
A história está falando de Caim e Abel, mas não fala se Eva e Adão já tinham tido outros filhos. Nós estamos numa cena, nós não sabemos se esses filhos já foram gerados, tá? Mas o texto está falando de 2 irmãos, tá? Então não fica com o seu coração atribulado aí pensando, mas quem que é esse povo que quer matar? Eu creio de todo o meu coração que é da sua própria descendência, porque o ser humano, vem, ou seja, vem de Adão e Eva e deles foram multiplicadas todas as nações da terra. Assim eu creio. Amém? E eu espero que você também, tá? Então, a história tá falando de uma cena, certo? Não é cronológica, porque às vezes Adão e Eva foram criados do pó da terra. Às vezes, entre uma vírgula e outra, passou 50 anos, 100 anos, certo? Ok? Tá? Então vamos lá. Ele recebe uma marca para ninguém matar ele, certo? Você encontra lá em Gênesis 4:15, tá? E aí ele vai construir a cidade, tá? Uma cidade e a sua descendência. Então Caim vai ter um filho chamado Enoque. Só que esse Enoque não é o Enoque que andou com Deus. Eu até coloquei em observação aqui. Então, ele vai ter um filho chamado Enoque, fundou uma cidade e começou uma linhagem fora da presença de Deus. Esse Enoque foi gerado fora da presença de Deus. A linhagem de Caim vai descender o povo que é inimigo de Deus. Amém? Depois, Eva e Adão vai gerar outro filho chamado Sete, e Sete vai gerar os homens que vão ter uma aliança com Deus, ok? E o outro Enoque vai vir dessa linhagem, tá? Pegaram a visão? Então vamos lá, o que é o espírito de Caim? Eu quero que você entenda que o espírito de Caim não é um demônio, tá? Mas é um padrão de comportamento deformado, influenciado sim por demônios, tá? Que se manifesta em pessoas que estão com brechas abertas, principalmente no âmbito emocional, como rejeição, orgulho, comparação, competitividade, individualismo. Eu quero que você entenda, o espírito de Caim não é um demônio, mas é um padrão de comportamento numa pessoa que sim é influenciada por demônios. Vocês conseguem entender isso? Tá? Porque senão já acho que a gente tá inventando demônio. Não é sobre isso. É um padrão de comportamento, ok? Tá? Então é um tipo de pessoa que tá no ambiente cristão, participa das coisas de Deus, mas não entrega o seu melhor no altar. É uma pessoa que tá de corpo presente, mas não está em espírito e em verdade. É uma pessoa que marca ponto na igreja, tá ali todo o tempo, mas ela não entrega o melhor dela. Ela não é genuína. Ela tá ali, talvez, para marcar ponto, para ter, às vezes, comunhão com os irmãos, para ter amigos. E tem gente que, de fato, só vai para a igreja para adorar o Senhor em espírito e em verdade. E eu espero que essa seja a sua intenção, tá? As outras coisas podem acontecer, mas deve ser uma consequência, tá? Então, enquanto essa pessoa manipulada por demônios, por ter feridas, ela vai manifestar esse padrão comportamental que eu dei o nome de espírito de Caim. Eu nunca tinha visto isso antes. E eu que trouxe esse conteúdo, eu já tinha visto o espírito de Absalão, o espírito de Jezebel, mas o espírito de Caim eu até então não tinha visto. Então eu fui estudar bem a fundo a história e eu trouxe esse conteúdo aqui. Eu que fiz ele. Tá? Então, como que é o espírito de Caim? É uma pessoa que vê os outros sendo honrados principalmente dentro do trabalho, dentro da família, dentro do ministério, sendo promovido, sendo ungido ou aceito por Deus. E aí, nesse momento, essa pessoa se sente injustiçada, como se o sucesso do outro, como se essa vitória dessa outra pessoa fosse uma afronta pessoal contra ele. E essa influência se instala quando a dor e a frustração interna não são levadas à cruz. Ou seja, essa pessoa ela não viveu uma cura interior e ela vive nesse âmbito de competição, de egoísmo, tudo para ela, tá? Então, competir, essa pessoa tá sempre competindo em vez de cooperar. Tá sempre criticando em vez de celebrar com seus irmãos. E ela se afasta porque ela não sabe se quebrantar, ela não sabe ter empatia por essas pessoas, tá? Então, eu até fiz aqui uma definição bem clara. Essa aqui é uma definição, vamos dizer assim, mais caracterizada. Mas eu quis trazer aqui uma definição muito objetiva para que fique bem amarrado para vocês.
O que é uma pessoa debaixo do espírito ou da influência do espírito de Caim? É um espírito que não suporta ver o favor de Deus sobre o outro e age para tentar destruir quem foi aceito. É uma pessoa que está ali no trabalho e quando vê o chefe honrando ou promovendo, ele não aceita aquilo. Mas se quando você olha, é uma pessoa que está ali trabalhando, mas ele não se entrega para aquela empresa, enquanto esse outro se dedica, veste a camisa. Isso pode acontecer no âmbito familiar, no âmbito espiritual, no âmbito do trabalho. O espírito de Caim, ele pode atuar em todos os lugares, mas a gente vai ver isso de forma clara e bem caracterizada dentro do contexto religioso, dentro do contexto cristão. Amém? Tá? Então vamos lá. Características do espírito de Caim. Vamos lá agora que aqui vocês vão entender bastante. Tem inveja do irmão que carrega a aprovação de Deus. Não suporta ver o favor, a unção, a promoção ou a aceitação que o outro recebeu. O brilho do irmão se torna uma ofensa. Por exemplo, a pessoa orou bonito ou fez uma oração poderosa, aí o líder elogiou e isso aí é uma ofensa para ele. Isso aí é um espinho na carne. Coração ferido por rejeição, mas sem arrependimento. Sente-se recusado, mas não busca correção. Guarda a dor como justificativa para alimentar o rancor. Tá? Então essa pessoa tem coração ferido, não se arrepende, não sabe reconhecer. Religiosidade sem entrega verdadeira, faz ofertas vazias, apenas por obrigação ou por aparência para se mostrar para o pastor, para se mostrar para as pessoas que estão ali, mas ela não faz isso de intenção genuína, tá? Ela está representando, ela não está sendo algo e serve o corpo de Cristo, mas o seu espírito está longe. Ou seja, é uma pessoa que está ali vivendo debaixo do altar ou vivendo ali, né, congregando no meio cristão, mas o seu coração não está ali, ela está só de corpo presente, ok? Essa pessoa, outra característica, orgulho que se recusa a ser corrigido, mesmo diante do confronto de Deus, não reconhece o erro e justifica sua ira em vez de se humilhar. Então essa pessoa está debaixo do orgulho, está debaixo da soberba e ela, às vezes, com alguém falando para ela, não consegue, às vezes Deus exortando, ela não consegue reconhecer, tá? Essa pessoa também, ela carece de falta de domínio próprio diante da ira. Então ela se ira e ela não consegue disfarçar essa ira, assim como Caim se irou ao ver a oferta de Abel sendo aceita e a dele não. Então essa pessoa permite que a raiva, a inveja, a competição domine as suas emoções e isso vem tirar essa pessoa fora do eixo, deixa essa pessoa fora, né, da sua estabilidade, ela perde a sua estabilidade, ficando com raiva, com ódio, com mágoa, né, e aí o pecado bate na porta, e aí a brecha acontece, e Satanás começa a manipular muito mais essa pessoa. Assassinato do irmão por frustração pessoal. A morte de Abel foi o resultado do coração de Caim incapaz de lidar com a vitória do outro. E, gente, se você não souber lidar com a vitória do outro, você nunca vai conseguir viver em comunidade, você nunca vai conseguir viver numa empresa, nunca vai conseguir viver numa igreja e ser protagonista desses locais. Porque num local onde tem vários protagonistas de Deus, pessoas aonde Deus está levantando, uma hora um vence, uma hora um conquista, mas a vitória do irmão é sua também, a vitória da Maria é sua também, porque vocês estão debaixo do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, debaixo da mesma salvação, que é a salvação em Jesus, debaixo de todas as coisas, debaixo do Espírito Santo, amém? Então, a vitória do outro, se te ofender, você está debaixo do quê? Das obras da carne, ok? Então a morte de Abel foi o resultado do coração envenenado de Caim por não suportar a vitória do seu irmão. Esse espírito mata com palavras, atitudes e julgamento. Outra característica, fuga da responsabilidade da consciência. Quando Deus vai confrontar ali Caim, ele responde com frieza: sou eu o guarda do meu irmão, mostrando total ausência de empatia e de temor. Ele mata o irmão dele e ele não tem empatia nenhuma pelo seu irmão. E tem muitos irmãos dentro da casa do Senhor falando mal,
assassinando o irmão através de fofoca, de maledicência, através de conversas mentirosas, através de discernimento transvestido de ciúme. Você tá com ciúme do irmão, você tá com inveja, você tá falando que é discernimento de Deus, que não é nada, e na verdade é inveja da pessoa que tá ali carregando a glória e a unção, e Deus tem promovido, Deus tem usado pessoas para elogiar essa pessoa, e aí você vem e fala assim, eu tive uma revelação de um sonho ruim com fulano, não sei não, hein, não sei não. Se Deus te deu o discernimento, você precisa ir lá, confrontar o irmão e orar por ele. Discernimento sem ação é facção. Discernimento sem atitude espiritual para correção é facção, é rebeldia, é diz que me diz que, é pedra de tropeço. Lepantos talabagaia, rava socandaia. Deus está chamando essa geração para sair hoje debaixo do jugo do espírito de Caim. O Senhor diz assim: tome a sua cruz, viva debaixo do seu propósito, olhando para as coisas que o Senhor quer fazer na sua vida, porque o que ele faz na vida do José, na vida do João, na vida da Maria, não é o mesmo que ele vai fazer na sua. Então foca naquilo que Deus quer te dar, porque enquanto você ficar frustrado com aquilo que Deus está dando por irmão, está dando para fulana e cicrana, eu sinto muito, mas é o espírito de Caim que vai prevalecer e te arrastar para trás todos os dias. Amém? Glória a Jesus. Desprezo pela presença de Deus, mesmo após o juízo. Mesmo sentenciado por Deus, Caim não pede perdão, apenas reclama da dor e da consequência e perde a sensibilidade espiritual. Outra característica, raiz de amargura e isolamento, se isola emocionalmente e espiritualmente, tornando-se errante, desconectado e vive distante do favor e da presença. Você sabe o que é isso? Eu vou traduzir para você. O espírito de Caim não aguenta ver o ungido de Deus promovido, em ascensão. Isso é motivo suficiente para ele não só sair daquele local, porque ele não suporta ver alguém sendo honrado, ungido, levantado, abençoado, e ele se desconecta da presença, ele sai da presença de Deus, porque ele não suporta ver alguém ser abençoado, alguém ser aceito por Deus, e ele não. E ele não, a pergunta certa que o espírito, a pessoa que está debaixo dessa influência deveria fazer é a seguinte: aonde eu estou errando? Por que Deus não está me promovendo? Por que eu não estou em ascensão também? Será que tenho eu feito alguma coisa errada? Será que tenho eu me posicionado certo? Última característica, destruição do próprio futuro por falta de arrependimento. Caim fundou uma cidade, gerou descendência, mas tudo foi feito fora da presença de Deus. Quem anda com esse espírito pode até construir, mas constrói fora da promessa. E um espírito que não suporta ver o favor de Deus sobre a vida do irmão, sobre a vida daqueles que caminham com você no trabalho, na família, no ministério, ok? Ele age para tentar destruir quem foi aceito. Age nos bastidores com fofoca, com intriga, com maledicência, com mentira. Então aqui eu quero trazer agora alguns exemplos do cotidiano de como esse espírito maligno, tá? Influencia, trazendo esse arquétipo, essa personificação, esse jeito de ser na vida dessa pessoa. Então, exemplos da atuação do espírito de Caim na vida de uma pessoa. Na igreja, presta atenção aqui que agora é uma lapada boa e que pegue em você e você se posicione. Líderes que sentem ciúme de outros que estão crescendo e começam a sabotar e a criticar pelas costas. Então são críticas, conselhos muitas vezes transvestidos de ciúme, de recalque. Membros que murmuram em silêncio ao verem outros sendo levantados para cargo ou ministérios. Pessoas que se afastam da comunhão por não serem a escolha do momento e se tornam frias ou críticas. O pastor não me escolheu. O meu chefe não me promoveu. Eu vou sair dessa empresa. Eu vou sair desse ministério. Mas espera aí, você esperou o tempo? Talvez essa pessoa está há 3 anos, você chegou ontem. Será que é o seu tempo? Será que você se posicionou verdadeiramente? Voluntários que entregam algo sem excelência, mas se revoltam quando Deus honra alguém que fez com zelo. E tem muita gente entregando coisas igual Caim. Depois de um tempo,
o segundo, o terceiro, e não coloca Deus na primícia. Mas quando Deus encontra um Abel que entrega do melhor, entrega com zelo, entrega com excelência, o fogo do céu desce. E a oferta é queimada, e Deus promove essa pessoa. E o Caim, que entrega as coisas pela metade, não aceita e não consegue assistir. Deus honrando os Abéus da vida. Intercessores que comparam visões, orações e experiência como se o mover do Espírito fosse competição. Essa aqui foi uma das que eu mais queria colocar. Ai, porque eu oro melhor. Ai, porque eu sou a mulher da visão. Ah, não, sonho profético é comigo. E parece que virou uma competição de quem sonha mais, de quem revela mais, de quem se move no profético, de quem é mais usado. E eu vou falar uma coisa pra você. O que mais importa é o seu caráter. O que mais importa é o seu coração. Você pode ser o rei, a rainha da unção. Você pode ter o sonho profético. Você pode ter a capa de Elias. Deus está buscando homens e mulheres como Abel, que entregam para ele algo do melhor, a primícia da sua vida. E quando vai cultuar, entrega em espírito e em verdade. Não algo meia boca. Não algo pela metade. E no meio do ministério, pregadores que torcem para que o outro não flua no altar com medo de perder o espaço. O irmão vai lá pregar e fala, tomara que ele não pregue como eu, porque senão daqui a pouco só ele vai ser chamado e eu não. E o que eu vejo de homens e mulheres, um com ciúme do outro, um querendo derrubar o outro, parece demônio. Gente, nem os demônios têm essa divisão. Porque uma casa... Porque é um lugar, porque é um sistema, que dentro desse sistema um é contra o outro, ele não subsiste. Mas tem muitos pastores, homens e mulheres que estão esperando a queda do irmão. E eu falo para você, espírito de Caim, porque a visão do reino não é essa. Eu sempre falo aqui pra vocês, eu quero que vocês sejam águias, eu quero que vocês mergulhem, eu quero que vocês abram live, façam as coisas melhores do que eu. Uma hora eu quero descansar, uma hora eu quero dar uma freada e eu preciso de pessoas fazendo aquilo que o Senhor me chamou pra fazer. Mas tem gente que não sabe olhar dessa forma. Tudo é uma ofensa, é uma competição, é espírito de Caim. É gente que não foi tratada, não foi curada. Pastores que rejeitam cooperar com outros ministérios por orgulho ou inveja disfarçada, por zelo doutrinário. Não quer ir lá porque não quer dar visibilidade. Não quer ir lá porque sei lá o que, mas não, eu não vou lá. Eu não vou pregar lá. Porque senão vão achar que eu estou macumunado com esse pastor e minhas ovelhas podem ir para lá e vice-versa. Ministros que bloqueiam convites, parcerias ou oportunidades para outros por insegurança. Talvez você é um pastor, chegou um convite ali para talvez um auxiliar de pastor seu, mas você disse que ele não vai. Porque talvez, como você já viu que ele é um Abel de Deus, talvez se ele for nessa, daqui a pouco ele vai em outras e você não aceita alguém crescer debaixo do seu teto. E eu tô falando agora aqui para pastores que não suporta ver os Abel crescer, os Abel ser aceito, e você diz que é líder. Você é líder coisa nenhuma. Você está debaixo do jugo de Jezebel, do jugo de Acabe, do jugo do espírito de Caim. Uma verdadeira águia, um verdadeiro líder, ele leva o filho espiritual a voar, a crescer, a ascender. Se nós somos de um só reino, temos só um Cristo, temos só um Espírito Santo, que divisão é essa? Que eu não consigo entender. Ei, você não faz show pro mundo, você dá um culto para Deus. E se existe essa divisão no seu coração, você tem um coração secular, o seu coração está voltado ao mundo. Porque eu entendo os cantores se comportar assim uns com os outros, mas os irmãos em Cristo não. Amém? Amém? Vamos lá. Obreiros que se ofendem com a promoção de alguém que chegou depois, mas está mais alinhado. Tem gente que está ali no cargo de liderança, no cargo de pastor, no cargo de obreiro, talvez lá na sua empresa, aí chega alguém
e recebe prestígio e você não suporta. Você sabe qual é o coração certo? Tô alegre, porque nossa, o meu irmão em Cristo chegou ontem, foi curado, lavado, viveu cura interior e agora Deus está usando, glória a Deus. Mas tem gente que se ofende, não gosta disso, e se o seu coração tá nisso, você precisa descer. Você precisa descer na presença de Cristo e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, molda o meu coração, confronta, Senhor Deus, a minha vida. Melhora, Senhor Deus, isso em mim, porque isso aí tá me consumindo. Amém? Gente que até ora jejua, mas com o coração contaminado pela comparação. Ora, jejua, lê a Bíblia, mas não suporta ver ninguém crescendo do seu lado. Amém? E na vida pessoal, as pessoas que desvalorizam a vitória dos outros. Ah, foi sorte. Ah, alguém deve ter ajudado. Ah, aquela pessoa ali, tem muita gente que ajuda ela, abre porta para ela. Amigos que se afastam sem explicar. Quando você começa a prosperar, quando você compra uma casa, quando você começa a crescer, quando você é promovido na empresa. Porque enquanto você tá igual, tá tudo bem, mas você não pode ser melhor. Aí o espírito de Caim vem. Mas um espírito que tem o fruto do Espírito Santo, ele fala: se o fulano, meu irmão, conseguiu, Deus também vai me honrar. Vai chegar a minha vez. Irmãos de sangue que vivem em eterna competição pela atenção, pela herança, pela honra. Competindo dentro de casa. Você acha que o espírito de Caim também não atua dentro de casa? Irmão contra irmão. Guerra espiritual para ter mais atenção do pai. Tá? Filhos que se revoltam ao ver o pai ou a mãe elogiando mais o irmão, e isso vira raiz. Gente, eu fico tão feliz quando minha mãe elogia os meus irmãos. Você sabe uma coisa? Eu vou dizer para você. E a pessoa que tem a identidade dela em Cristo, ela não precisa de elogio, ela não precisa de aceitação. Ela é filha, ele é filho do dono do ouro e da prata, do rei dos reis e senhor dos senhores. E eu quero falar algo aqui para você. Eu tenho 3 irmãos. Eu sou a mais velha, a mais independente, a que vive isso hoje na presença de Cristo. Depois eu tenho mais 3 irmãos. Entre esses 3, um é o xodó do meu pai, que é igual a ele, que vai estar na conferência conosco. E o outro é um mimo da minha mãe, e eu e o Pedro somos mais assim, independentes, mais inteligentes, mais pra frente. E eu não me sinto em momento nenhum diminuída, porque eu sou a filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Me sinto amada pelos meus pais. Mas reconheço que 2 dos meus irmãos, um tem mais atenção da minha mãe, outro tem mais atenção do meu pai. E isso não me ofende. Porque eu sou em Cristo uma filha bajulada, uma filha amada, uma filha mimada. E quando você é em Cristo, quando você é em Deus, você não precisa de nenhum tipo de aprovação. Amém? Então eu quero que você entenda. Você vai conseguir viver muito bem, tá? Quando você entender quem você é na presença de Deus. Qual é o legado que Deus tem para você. E o dia que você conseguir entrar debaixo dessa identidade de filha, você vai parar de mendigar amor. Você vai parar de querer chamar a atenção de pessoas, porque você não aparenta mais, agora você é. E quem é não precisa pedir migalha de amor para ninguém. Quem é não precisa ficar pedindo aprovação de ninguém. Gente, eu tô aqui com essa ministração, eu sei que ela é maravilhosa. Eu escrevi ela debaixo do discernimento do Espírito Santo. Ninguém precisa falar: apóstolo, uau, que palavra. Quem é não precisa de aplauso. Quem é não precisa de validação. Porque eu sei que quem me valida é o Espírito Santo. É a presença de Deus. Ramantekaya, Aravagachai. Agora tem pessoas que todo tempo precisa. Ai, eu quero um elogio. Ai, ninguém falou nada. Que insegurança é essa? Vai se curar, vai se tratar. Em nome de Jesus. Amém? Pais que sentem raiva do sucesso dos próprios filhos por estarem frustrados com sua própria vida. Quem conhece aqui uma mãe que não aceita ver a filha crescer, não aceita ver a filha ser mais bonita, ou o pai que não aceita ver o filho prosperar porque talvez ele queria prosperar, mas ele teve esse projeto frustrado na vida dele. Pai e mãe que muitas vezes estão debaixo do espírito de Caim. Não suporta ver a vitória, o crescimento do filho. Vocês falam que isso é o espírito de narcisismo da mãe, certo? Né? Eu já ouvi falar. E eu quero dizer uma coisa para você.
Tem pais que se comportam debaixo desse arquétipo, dessa personificação. O pai, em vez de impulsionar o filho, ele não elogia, às vezes ele critica, mesmo sabendo que o filho está prosperando, filho isso, filho aquilo. E a mãe também, por ser uma pessoa frustrada, ferida. Amém? Olha quantas pessoas aqui no chat do Instagram, aqui do chat do YouTube, amém? Glória a Jesus. Estão dizendo que já passou por isso. Gente, isso é muito forte, amém? E na vida pessoal, tá? Aí eu já falei da vida pessoal para vocês, né? Acabei de falar. Agora, outros exemplos espirituais mais sutis. Gente que diz, não sei por que todo mundo admira o fulano. Não sei por que todo mundo gosta mais do cicrano. Mas por dentro quer ocupar aquele lugar. Eu não sei o que o fulano tem, ó. Todo mundo, ó, só quer ficar com ele, só quer conversar com ele. O fulano carrega o fogo, o fulano tem caráter, o fulano fala a verdade, o fulano não faz intriga, o fulano não faz inveja. Aonde o fulano tá, ele manifesta a glória de Deus, é uma pessoa leve, é gostoso de conversar. E é por isso que as pessoas não querem ficar perto de você, que você só fofoca, só faz intriga, só reclama, só murmura, tá frustrado que o outro isso, que o outro aquilo. E é difícil ficar com gente que tem essa vibe negativa, com pessoas que são pesadas. Amém? Crentes que se desconectam do corpo de Cristo quando não são vistos, como se o chamado dependesse de aplauso. Conheço demais. Começa a congregar numa igreja, não teve nenhuma posição, não teve nenhum lugar de destaque. Não vou ficar nessa igreja. Eu sinto que aqui, ninguém me viu. Você nem esperou o tempo, você nem honrou esse lugar, você nem mostrou que você realmente está ali. E tem gente que só chega em lugar para ocupar cargo. E tem gente que entra na igreja para comprar cargo e compra. Quando o pastor é corrompido, compra, tá? Quem se torna crítico do mover profético porque não entende o que nunca experimentou. Eita, labassou, ramacachai. Olha o fulano, eu não sei não, profetiza demais. Fala desse jeito porque não é profeta. Olha aquelas línguas ali de fogo, eu não sei, parece exagero. Fala isso porque não tá tomado das línguas estranhas. Olha o fulano, olha, ele prega até bem, mas olha, eu vou falar uma coisa pra você, ele grita demais. Critica porque não prega nenhuma vírgula do que o Zezinho prega. E por isso tá falando mal do Zezinho, tá falando mal do Pedrinho. Mas você queria o lugar dele. Você fala mal, você critica, mas você queria esse lugar. Mas você não consegue construir o seu. Você acha que aquilo que é do Zezinho era para ser seu. Então por que você tem um coração vaidoso de inveja? E o pior, eu já expliquei para vocês nos devocionais. Se você não acompanha meu devocional, você que é novo por aqui, é 4h12 da manhã todo dia. E a oração é 12h50. É muito cedo. Então, busca o devocional. A gente aqui é cedo mesmo. Amém? Aqui é só para quem dá conta. Aleluia. Hoje que vocês estão tendo aí o privilégio de ver essa live ao vivo. Aleluia. Então, inveja é uma pessoa com ego e vaidade, tá? Fora do lugar, que acredita que essa honraria, essa promoção não é digna do irmão, mas só para você. É o diabo fazer você achar que essa casa o Zezinho não merece, só você. Que esse lugar que o pastor levantou o seu irmão, o Zezinho não merece, o Pedrinho não merece, só você merece, porque só você é muito melhor que o fulano. Então, se você pensa desse jeito, você está debaixo de um coração tão vaidoso, de um coração tão soberbo, ao ponto de não conseguir ver que todos nós somos irmãos em Cristo e trabalhamos para um só corpo. Amém? Certo? Glória a Jesus, tá? Pessoas que desejam ver a queda de quem está crescendo, apenas para se sentirem validadas. E o espírito de Caim, ele quer ver o outro caindo, ele quer ver o outro errando. E tem muitos irmãos aí, que a hora que o irmão cai, que o irmão fuma, que o irmão isso, que o irmão fornica, que o irmão aquilo, que o pastor adultera, ele acha bom demais. Porque a alma dele torta, a alma dele toda desgovernada, fala, tá vendo? Você é muito melhor que o fulano. Amém?
E a sua comparação é com gente que cai, não com gente que está buscando o Senhor. Esse é o problema. A sua comparação é com gente que está tropeçando e não com gente que está ascendendo. A hora que a sua comparação for com gente que está ascendendo e falar, nossa, o fulano rompeu esse ano, vou romper também, vou jejuar mais, vou orar mais, vou dedicar mais ao meu trabalho, vou dar mais pro Senhor, porque eu tô crescendo também, mas eu vejo que o fulano tá mais, então eu vou fazer o que ele tá fazendo, eu vou orar, eu vou prosperar, eu vou estudar. Mas o problema do espírito de Caim não é comparação com quem ascende. A comparação do espírito de Caim é com quem tropeça. É com quem tá caindo. É com quem tá errando. Porque ele é tão baixo, ele é tão inferior, que ele precisa ver a queda, a desgraça. A desgraça é uma pessoa sem a graça e o favor de Deus. Ele precisa ver uma pessoa em queda, para se sentir validado, para se sentir melhor. Tem muita gente assim, não é só na igreja, é na casa, na família, no ministério, no seu círculo pessoal. Tem ou não tem, gente? Amém? Amanhã, na live 4:12, eu vou falar sobre outro espírito, tá, gente? Vocês se preparam. Eu vou pegar o meu resumo lá. Ó que bonitinho que fica os meus resumos, bem organizadinho, ó. Esse resumo aqui que eu fiz, destronando o espírito de Caim, ele deu 4 folhas, né? No final eu vou mandar só essa oração pra você, tá? Eu vou mandar só essa oração pra você, tá? Glória a Jesus, certo? Vamos lá agora. Então, essas pessoas estão sempre desejando a queda. Agora eu vou trazer o confronto. E eu acho assim, toda ministração eu trago como aula. Então, vocês sabem que eu sou médica de formação, e toda vez que a gente estuda uma doença, a gente vê a raiz, a gente vê como ela se desencadeia, como ela prolifera, né? Quais são os tipos de evolução dela, as características dela, mas a gente também traz o que? O diagnóstico, o tratamento, certo? E o prognóstico dela. Então, eu sempre gosto de trazer assim, para que fique, né? Para que vocês não só tenham a exposição desse tipo de influência que acaba trazendo essa personificação sobre a vida de uma pessoa, mas eu gosto, né, de trazer aí o confronto, a posição correta, como aplicar. Então, tudo isso eu pego da minha área médica, né? Porque eu estudava assim, certo? Então vamos lá, confronto espiritual contra o espírito de Caim. O espírito de Caim não sai com emoção, ele sai com confrontação. Então, não é emocionalismo que vai fazer essa pessoa sair debaixo desse jugo, mas sim um confronto. E nós precisamos, ao ver alguém debaixo desse espírito, confrontar, tá? Então, vamos lá. Ele precisa ser desmascarado e substituído pelos frutos do espírito e de maturidade espiritual. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos qual é o confronto que essa pessoa que está assumindo essa personificação, porque ela é influenciada por demônio, o que ela precisa? Primeiro, arrependimento verdadeiro, tá? Então, qual que é o confronto aqui? Caim ficou ferido por ser rejeitado, mas não se arrependeu. Em vez de mudar, ele culpou o outro e ele continuou, tá? Fora da presença de Deus, gerando descendentes, construindo coisas, mas fora daquilo da promessa de Deus. E qual que é a posição correta, uma vez que você é confrontado? Talvez você está sendo confrontado aqui hoje, através dessa ministração. Reconhecer que a dor da correção é um convite para você crescer. É um convite para você se tornar Abel, tá? O arrependimento de verdade, ele não é choro, ele é mudança, ele é transformação. Então, você pode chorar, ai meu Deus, eu tô debaixo desse jugo. Ok, mas amanhã você tem que mudar a sua atitude. Você pode chorar, mas a atitude é mais importante que o choro, que as suas pitangas, as suas mazelas. O que Deus quer de nós é um posicionamento diferente daquilo que você tem feito. Como que a gente vai aplicar na prática? Ore pedindo ao Espírito Santo que revele as raízes da inveja, do orgulho, da comparação. Espírito Santo, da onde que vem isso? Por que eu me sinto assim? Ok? Tá? Confesse com a boca, certo? Senhor, eu fui injusto, eu me frustrei, mas hoje eu volto, Senhor Deus, ao teu padrão. Senhor Deus, me santifica. Senhor Deus, tira essas raízes de comparação, essas raízes de inveja, tá? Mude de atitude imediatamente. Se estava se afastando,
do corpo de Cristo, se afastando ali do ministério, dos amigos do trabalho, né, de pessoas que você estava vendo ascender e você não estava, né, com ciúme, chateado, né? Se você estava falando mal, você para. Se você estava frio, quebra o silêncio, tá? E reconheça, gente, para mim não tem coisa melhor que você fazer isso aqui. Se você não consegue se abrir com ninguém, pega uma cadeira, coloca do lado e fala: Jesus, eu creio que agora a sua presença está manifesta aqui, sua presença está aqui do meu lado. Fala: Jesus, eu tenho sentido ciúmes, inveja. Eu tenho perturbado o meu coração, ver o meu irmão crescer, e eu não consigo lidar com isso sozinho ou sozinha. Fala: Senhor Jesus, eu quero te pedir que você venha me transformar, e eu quero expor essa ferida para que eu seja curado. Eu vou fazer um jejum, eu vou fazer alguma coisa, eu vou orar. Então, queridos, o arrependimento, ele tem uma chave: confessar. Confessar uns aos outros. Se você tiver um irmão em Cristo, uma mulher, um homem de Deus que caminha com você, que você confia nessa pessoa, que ela não vai sair fofocando o seu problema, é interessante você abrir e essa pessoa orar por você. Mas se você não tem ninguém assim, faz esse ato profético, senta numa cadeira e fala para Jesus tudo que você tem sentido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, humildade para ser corrigido. Gente, Deus, ele só transforma quem é humilde. Quem está debaixo do espírito de Leviatã, orgulho, soberba, eu não preciso disso, eu não preciso daqui, eu sinto muito, não vai conseguir viver a transformação, tá? Qual que é o confronto aqui? Deus confrontou Caim diretamente. Olha, Caim, o pecado está à sua porta, mas ele ignorou a voz de Deus. Ou seja, Deus falou assim: Caim, sua oferta agora não foi aceita. Mas se você fizer as coisas certas, daqui a pouco vai ser. Calma, espera, faz as coisas direito. Mas a pessoa que não é humilde, ela é orgulhosa, ela é soberba, tá? Ela é rebelde, tá? Então qual que é a posição correta? Quem é humilde ouve a correção e não vê nela um ataque, mas uma chance de ser lapidado. E o problema de uma pessoa que está debaixo desse espírito, que está cega espiritualmente, em vez dela ver alguém, o pastor, alguém que tem autoridade sobre a sua vida, dando uma oportunidade de você mudar a posição e melhorar, você vê como um ataque. Ai, eu tô sendo perseguido. Ai, o fulano tá me perseguindo. Ai, o fulano tá fazendo isso comigo, aquilo comigo. Quem já viu gente assim? Enquanto, na verdade, você tá sendo confrontado por uma verdade. Amém? Na verdade, você tá sendo confrontado por uma verdade. Ok? Vamos lá. Glória a Deus. Então quem é humilde ouve a correção e não vê como ataque. Como aplicar na prática? Ao ser corrigido por um líder ou por uma pessoa que exerce autoridade na sua vida, quem pode ser essa pessoa? Sua mãe, seu pai, seu professor, seu pastor, sua pastora, seu apóstolo, sua apóstola, alguém que exerce autoridade na sua vida, seu chefe. E aí pergunte: o que eu posso melhorar, em vez de se justificar? Tem gente que quando é confrontado, ele se justifica. Não, mas é porque você não entendeu. Você não entendeu a minha forma de explicar. Eu não tô sentindo inveja. Não, eu acho que... O que é o certo? Ok, eu quero aceitar essa exortação, mas eu quero que você me ajude. Como melhorar nessa área? Será que você teria algum conselho do que eu posso fazer para melhorar? Você pode orar por mim? Então não saia de ambientes onde Deus está te moldando. Ficar é uma prova de maturidade. Tem muitas pessoas que quando o Espírito Santo começa a mover e trabalhar, ela fala: não, vou sair daqui porque eu tô sendo atacado, porque o diabo faz ela enxergar assim. Mas na verdade ela está sendo tratada, lapidada, tá? Não rejeite o confronto com frases, tá? Isso é julgamento, isso não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver o que você tá vendo, não é bem assim, não é bem assado. Quem já viu isso daí? Amém? Então, gente, nós precisamos, tá? Entender que o espírito de Caim é alguém que não suporta ver o irmão crescer, ou o amigo, o colega, o parente crescer do seu lado. Não suporta ver alguém ascendendo, alguém crescendo, alguém sendo ungido, alguém sendo aceito, e muitas vezes você não, porque você não se posicionou corretamente, ok? Tá? Vamos lá. Terceiro, domínio próprio. Qual que é o confronto aqui? Caim foi vencido pela ira. Um sentimento temporário o levou a um erro eterno. Então eu quero que você entenda,
eu iro, você ira, eu fico triste, você fica triste, eu tenho raiva, você tem raiva. Só que esse sentimento, ele tem que ser temporário. E a Bíblia vai dizer para a gente não deixar durar um dia, tá? Para que não se torne uma brecha para que o diabo entre. Então, Caim foi vencido por um sentimento que trouxe para ele um erro eterno. Qual que é a posição correta? Domine as suas emoções, governa. Quem domina suas emoções, governa. Põe isso na tua cabeça. Quem vive por impulsos, vira instrumento do diabo, vira arma nas mãos de Satanás. Sente raiva de alguém, vai pro secreto e fala: Deus, hoje eu tô querendo matar essa pessoa, ela tava querendo passar a espada. Deus, me dá o domínio próprio. Senhor Deus, eu tô aqui te confessando que eu não gostei do que ele falou, do que ela falou. Eu ia dar uma resposta, eu até escrevi, mas eu não mandei, não enviei. Acalma o meu coração. E aí, às vezes, confessar para alguém alivia esse fardo. E aí, aquela raiva que ia só acumular, agora você dispersou ela, e daqui a pouco aquela raiva que estava em 100 litros já vai estar em 10 e daqui a pouco já não vai ter resquício de nada. Amém? Pegaram a visão? Ok. Então repreenda a ira como uma força espiritual, tá? Eu não sou controlado pela carne, eu sou governado pelo Espírito Santo de Deus. Eu repreendo agora toda a ira do meu coração. Sai no nome de Jesus, tá? Então, jejue para matar o eu que quer controlar, que quer trazer a vingança, que quer falar mal do irmão, que quer isso, que quer aquilo. Então, quando a gente jejua, a gente consegue ter mais discernimento, a gente consegue ver que não é pessoal, é espiritual. Amém? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é o quê? Contra principado, potestade, governo das trevas, hoste maligna, torno da maldade. Até cansa, porque todo dia eu luto contra eles. Até cansa falar essa pequena lista. Mas, apóstola, nem tudo é demônio. Mas essa pessoa é tão ferida que ela é usada por demônios. Se o demônio não está dentro dela, ele influencia ela. Ou ela só é assim porque ela foi forjada pela mão de Satanás, ok? Certo? Então vamos lá, alegrar-se com a vitória do irmão. Qual que é o confronto aqui? Caim não suportou ver Abel sendo aceito. A inveja virou um julgamento, tá? A posição correta. Quem tem identidade não compete, celebra. A vitória do irmão não ameaça seu destino. Eu quero trazer aqui para você algo que eu peguei bem no começo do meu ministério. Ninguém vai ter um ministério como o meu e ninguém vai ter um legado como o meu. Infelizmente, tá? Eu acho que eu faço um bom trabalho, mas eu entendi que cada um vai trazer o cumprimento da sua história conforme os seus talentos, as suas características e a sua intimidade em Deus. E cada um vai viver algo genuíno com o Senhor. E não tem como, tá, alguém ter um legado como o meu, porque ninguém vai ter um esposo como o meu, ninguém vai ter uma infância como a minha, um pai, uma mãe como o meu. Então não tem como você repetir a história de alguém porque você é filho de um pai, de uma mãe diferente, é casado com um homem ou com uma mulher totalmente diferente. Ainda que você possa estar talvez fazendo algo parecido, não é igual, ok? E eu entendi isso muito cedo e isso me trouxe, tá, há uma convicção que não há competição para quem tem um legado genuíno. Não há comparação, porque o que Deus faz através de mim é diferente do que Deus faz através do Zé, do Bastião, da Maria, do fulano, do Beltrano. Amém? É dessa forma, tá? E como aplicar aqui esse alegrar com a vitória do irmão? Declare: a vitória do meu irmão é um sinal que Deus está perto. A minha também vai chegar. Deus, se o Senhor está fazendo na vida do Gustavo, do profeta Gustavo, o Senhor também vai fazer na minha. Oh, meu Deus, o Senhor Deus, eu tô tão feliz, o fulano conseguiu comprar a casa dele. Se ele conseguiu, eu também vou comprar a minha. Oh, meu Deus, o fulano conseguiu, olha, abriu a empresa dele. Se ele abriu, eu também vou abrir a minha, glória a Deus. Então, quando você tem essa atitude, esse coração, essa voz profética, você manifesta essa porta aberta que está acontecendo na vida do seu irmão sobre a sua vida. Honre publicamente quem está sendo usado por Deus, mesmo que você, tá, esteja se sentindo esquecido, esteja se sentindo, sei lá, o deixado para trás. Fulano, parabéns, que Deus te abençoe, que Deus venha multiplicar. Isso é só o começo. Declare às vezes algo que você não está querendo declarar porque você está sentindo inveja. Mas quando você declara
uma bênção, mesmo sentindo tudo isso, Deus vai começar a mover as coisas, amém? Aprenda com quem foi promovido ao invés de invejar, tá? Então transforme a dor em inspiração. Então aprenda com quem tá ascendendo, aprenda com quem tá fazendo algo diferente, certo? Então como que a gente se posiciona, tá? Para impedir. Aqui a gente tem algo na medicina que é chamado prevenção. Então eu trouxe para você esses 4 tópicos, que é o quê? O tratamento. Só que tem como prevenir, tá? Então como que eu vou impedir a ação do espírito de Caim? Sobre a minha vida ou sobre a vida de alguém? Então aqui, guardar o coração da inveja, seja vigilante com as coisas que você está sentindo. Sentiu errado, sentiu ciúme. Às vezes é um dardo inflamado de Satanás. Senhor, eu repreendo agora todo ciúme, eu repreendo toda inveja, eu repreendo agora toda ira, eu repreendo agora. Sai no nome de Jesus. Sai do meu coração agora. Em nome de Jesus. Já liga um louvor e fala, eu vou ungir essa casa, eu vou fazer uma oração de guerra. Ei, Satanás, você mexeu com a pessoa errada, eu oro na madrugada, eu sou um sentinela do avivamento. E eu tô junto com a apóstola Larissa, com aquele povo louco que coloca o terror na madrugada. Amém? Eu sou assim. Eu vi que o diabo tentou lançar 2, 3 dardos, eu falei, vou ungir minha casa, bora. Amém? Vamos lá. Como se posicionar? Vença a comparação com gratidão. Acabei de falar para você, certo? Deus, eu te glorifico o que o Senhor está fazendo na vida do fulano. Eu te glorifico, Pai, porque o Senhor tem me dado tanto, Senhor Deus. E eu quero te glorificar por tudo que eu tenho. Glorifica pelo que Deus está fazendo na vida do irmão e glorifica pelo que Deus está fazendo na sua vida. A gratidão é uma porta que abre, tá? A gratidão é uma chave que abre as portas da generosidade de Deus, tá? Peça cura para suas rejeições e não ignore mágoas antigas. Tá com mágoa antiga? Apresenta para o Senhor, tá? Se submeta à correção de Deus, ela é um livramento. Cubra o seu irmão em oração ao invés de criticá-lo. Em vez de você ficar falando, você viu fulano, agora que o pastor ungiu ele a levita, ungiu ele a pastor, ungiu ele a apóstolo, agora o fulano mudou, tá de nariz empinado. Não é a posição. Deus, o fulano está debaixo de uma nova unção. Toda unção traz, Senhor Deus, uma perseguição, uma guerra espiritual. Eu quero cobrir a vida do meu irmão, porque hoje é ele, amanhã pode ser eu. Senhor Deus, que quando for a minha vez, o Senhor levanta intercessores assim como eu estou agora orando pelo fulano. Senhor Deus, me perdoa por toda a inveja que eu senti do cicrano. Se ele recebeu isso agora é porque ele fez por merecer. E eu creio, Pai, que nenhuma folha cai, Senhor Deus, que não seja a sua vontade. Esse é o coração, queridos, tá? Declare sua posição como filho aprovado e não viva como um bastardo espiritual. Ai, porque Deus fez na vida do fulano. Ai, porque Deus deu pra cicrano. Ai, olha lá, só a apóstola Larissa consegue. Ai, porque tanta gente segue ela. Aí você fica igual um bastardo espiritual, enquanto você também é filho e filha, tá? Afaste-te de roda de fofoca, julgamento e murmuração, porque senão você é muitas vezes contaminado pelo espírito de Caim, que está sendo personificado por pessoas do seu lado. Aí você entra num lugar de rejeição que você nem tinha, porque também você começa a ver no olhar, na visão daquelas pessoas que estão feridas, machucadas, tá? É o clube do bolinha dos feridos, oprimidos, recalcados e os deixados para trás. Porque são pessoas que não têm protagonismo na presença de Deus. São pessoas que não se posicionam. Apóstolo, a senhora é muito dura. Não, queridos. Eu não tenho paciência mais. Amém? E o que Deus pediu pra gente fazer tem um aceleramento genuíno. E não dá mais pra ficar perdendo tempo com gente que não quer nada, por gente que quer ser bajulada. Então você quer ser bajulado, você quer ser mimado, vai pro ministério que lá te bajula. Aqui nós vamos orar, nós vamos jejuar. E você vai ser curado, vai ser liberto, vai ser tratado. Mas você também precisa se posicionar. Não vai ser vítima 10 anos. Amém? Por que você vive esse aceleramento? Apóstolo, entrei no ministério, o que eu não vivi em 30 anos, eu vivi em 3 meses. Porque aqui a gente não fica alisando ninguém. Aqui você vai receber um alimento espiritual, mas você também tem que fazer a sua parte e posicionar. Amém? Então, queridos, quem anda com pato é pato, quem anda com águia é águia. Aí você junta com o clube do bolinha, dos ofendidos, oprimidos, vitimista, você fica ruminando, você fica transbordando essa caca. A palavra é caca, para mim não falar a palavra mais feia. Você fica vomitando essa, né? Esse esterco, para não falar outra palavra.
Porque da sua boca só sai aquilo que o seu coração tá cheio. Como que previne? Não anda com gente assim. Você sabe o que é um povo que tá acendendo? É um povo que olha pro fulano e fala, você viu fulano? Chegou ontem, curado, agora tá pregando, glória a Deus. E eu creio que o fulano que agora foi liberto, daqui um dia vai estar pregando também. Eu sinto unção naquele homem. E você fica feliz porque o outro chegou, o outro tem unção. Vai ser mais um guerreiro, mais um orando. Mas o espírito de Caim não vê assim não. Ó, o fulano lá, ó, tá se destacando, vai tomar o meu lugar daqui a pouco, ó. O pastor já vai estar falando que ora melhor que eu, prega melhor que eu, tem mais destaque que eu. Vai se tratar. Você tem ferida, você tá sendo pedra de tropeço, certo? E eu vou falar mais. O espírito de Caim se transforma em Absalão futuramente. Porque o espírito de Caim é o ofendido. É aquele que não suporta ver o irmão crescer. Mas o espírito de Absalão, ele além de manifestar a insatisfação do outro crescer, ele vai agora faccionar contra esse lugar que não promoveu ele do jeito que ele queria. Amém? Se você quer saber sobre o espírito de Absalão, tá lá no YouTube, Gu? Tá? Tá lá no YouTube? Eu acredito que tá lá no YouTube, ok? Certo? Vamos lá. Vai subir amanhã? Vai subir amanhã do espírito de Absalão que eu fiz aqui em alguma live. Amém, queridos? Prejuízos que o espírito de Caim traz no meio cristão. Quebra a unidade da igreja. Quebra a unidade dos ministérios. Quebra a unidade dos movimentos de louvor. Quebra a unidade do trabalho. Quebra a unidade dos locais. Ele faz também assassinato de reputação em ministérios por fofoca crítica. Queridos, uma mentira repetida várias vezes pode se tornar uma verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque esses aqui não são assassinos físicos, mas são assassinos emocionais, assassinos de reputação, assassinos de ministério, assassinos de legado. E quanta gente tem sido ferida por causa do espírito de Caim que não suportou a ascensão dessa pessoa e ele contaminou esse local ao ponto dessa pessoa sair desse lugar por não suportar tanta ofensa e tanta mentira. Pessoas saindo feridas da igreja por inveja e competição. Resistência ao mover de Deus por ciúmes e comparação. A pessoa vai cultuar, mas não consegue, porque quando chega ali e vê o irmão com o microfone na mão, ou o pastor dando atenção, ele não dá conta de dar um culto para Deus, porque o coração dele tá na atenção que ele não tem, tá no status que o pastor não deu para ele, tá ali no lugar que ele acha que não tem. E aí ele fica olhando quem tem e esquece do principal, que é adorar o Senhor, dar um culto pro Senhor, dar primícia. Quando você vai num culto, você não vai pra dar nota de quanto o fulano merece porque louvou bonito, de quanto essa pregação do pastor merece porque ele falou com eloquência, ou ele falou com muita unção. Você vai na igreja para dar pro Senhor um culto. E o pastor que está pregando também está dando um culto para Deus. O levita que está louvando, ele não está cantando para você, ele está louvando para o Senhor. E tudo isso é levado às cortes celestiais com gemidos inexprimíveis. Então quem é você na fila do pão para julgar como um prega, como um ora? Se você está nesse lugar é porque você está querendo, tá? Ser o primo de Lúcifer que vai estar nesse lugar porque você quer glória. Se você, tá? Julga as pessoas, esse fez melhor, esse faz bonito, esse não faz, é porque você também quer esse tipo de atenção e acha que todas as pessoas olham pra você dessa forma. Simples assim, ok? Vença, deixa eu ver aqui, né? Pessoas saindo, resistência ao mover de Deus. Então a pessoa não consegue se entregar, não consegue ser batizada com o Espírito Santo, não consegue receber cura interior, por quê? Tá ali no culto, mas preocupada com a roupa do fulano, com a ascensão do sincrano, que o fulano tá noivo, vai casar e você ainda não recebeu o seu varão, a sua varoa. É desse jeito, tá? Lideranças divididas e ministérios sabotados. Destruição do próprio destino por falta de arrependimento. Amém? É sobre isso. Glória a Jesus. Pode subir. Eu vou mandar essa oração aqui para você, tá? Esse material eu não vou mandar ainda porque ele não tá pronto. Eu preciso anexar mais algumas coisas. E eu não vou dar as coisas assim pela metade, tá? Eu sei que ele ficou muito bom, mas eu ainda quero agregar mais algumas coisas. Então ele não tá pronto. Eu vou mandar para vocês somente essa oração. E eu quero aqui agora. Eu vou mandar para você e você vai fazer essa oração em voz alta. Eu vou ler rapidinho aqui para você, tá? Em nome de Jesus.
Eu me coloco agora diante do teu trono para pedir perdão. Perdoa-me por toda inveja, comparação, orgulho ferido e ira contra os meus irmãos. Eu rejeito agora todo o espírito de Caim que tenta agir na minha vida, nas minhas emoções e nas minhas palavras. E eu não serei instrumento do inferno para ferir, destruir ou dividir. E o que o Senhor está construindo. Queime com teu fogo todo ciúme, todo ressentimento, toda raiz de rejeição. Eu declaro que serei instrumento de cura, não de divisão. Serei canal de honra, não de crítica. A partir de hoje, celebre o que o Senhor faz na vida do outro. E espero com fé o teu tempo para mim. Cubro com o sangue de Jesus minha mente, meu coração e meus relacionamentos. Nenhuma semente de Caim encontrará abrigo em mim. Eu sou filha ou filho da promessa, herdeiro do reino e me movo em humildade e unidade. Em nome de Jesus, amém. Você vai fazer em voz alta 3 vezes. Eu vou mandar em todos os nossos grupos agora essa oração e você vai fazer hoje ela. Amém, queridos? Glória a Jesus. Eu quero chamar o nosso querido apóstolo. Ele vai estar ministrando dízimos e ofertas. Lance a sua semente. Ele vai estar orando, por prosperidade sobre a sua vida. Rejeitando todo espírito devorador, migrador, todo espírito que talvez tenha atacado as suas finanças. Em nome do Senhor Jesus. Então eu chamo aqui meu querido esposo. Vai lá, apóstolo querido. Shalom, shalom, boa noite. Que palavra abençoada. Palavra forte. Palavra que tem nos confrontado essa noite. Amém? A minha palavra está lá em 2 Coríntios, capítulo 6. Amém? Que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Essa palavra se encaixa, no que a apóstola ministrou sobre Caim e Abel. Na minha visão, eu vejo que Caim ali, ele dava ali a sua oferta, dava as suas primícias, mas por obrigação. E Abel já não. Abel dava com amor, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito sobre a vida deles. E creio que todos vocês receberam tudo que foi ministrado no culto de hoje. E creio que todos são gratos por esse ministério, pelas vidas que estão sendo alcançadas. Estamos gerando o nosso barracão, o nosso terreno, que todos podem ali dizimar e ofertar. Esse recurso vai para compra, para construção desse terreno, para aluguel inicialmente, dessa estrutura, porque o Senhor tem nos cobrado isso. O Senhor tem nos dito, inicialmente o nosso projeto era construir, mas devido a tudo que tem acontecido, o Senhor colocou no nosso coração que é preferível que a gente alugue e consequentemente vai construindo, porque a gente sabe que uma construção demora, talvez 1 ano, 2 anos, e a gente já está gerando essa base, já estamos em processo de negociação e creio que tudo vai dar certo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou estar orando agora por todas as suas ofertas, dízimos e primícias. Feche seus olhos. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu venho agora nessa noite, Senhor Jesus, te agradecer pela vida de todos os seus filhos, meu Pai, que tem primiciado, que tem ofertado, que tem dizimado sobre esse ministério, meu Pai, que tem ali ofertado também sobre as nossas vidas, meu Pai. Te agradeço pela vida de cada um deles, meu Pai. Declaro as comportas do céu abertas em favor dos seus filhos, meu Pai, que eles venham receber, meu Pai, tudo que eles têm gerado no secreto, meu Pai, que eles venham crescer a cada dia mais e mais, meu Pai, em revelação da Tua palavra, meu Pai, em discernimento espiritual, meu Pai. Abre, Senhor, meu Pai, ali as oportunidades, meu Pai, para que o seu filho venha prosperar na área financeira, meu Pai. Prepara novos clientes, meu Pai. Prepara ali estratégias, meu Pai. Prepara ali um serviço para o seu filho e para sua filha, meu Pai. Esse que tanto tem gerado, Senhor, meu Pai, uma provisão, um recurso, Senhor, meu Pai, para vir sobre a conferência da Global Fire, meu Pai, que acontecerá ainda esse mês, meu Pai. Te agradeço por todos eles, meu Pai, que tem abençoado esse ministério, meu Pai, e cremos, meu Pai, em grandes coisas que o Senhor vai fazer, meu Pai, sobre a vida de cada um deles, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Eu vou estar encerrando esse culto agora e que vocês tenham uma boa noite. Amém? Deus abençoe.